Antes de começar a aula em si, eu tenho um pessoal que está muito perdido. Eu queria mostrar um outro canal, que é esse canal aqui, o Química Feijão com Arroz, tá? Ele é de um professor do Instituto de Química da USP, o professor Eric Bastos. Ele foi professor aqui da UFABC e ele acabou se transferindo para a USP, tá? E os vídeos que ele faz são muito bons. Ele tem uma variedade de vídeos relacionados ao tópico da disciplina, tá? Então a gente tem aqui, ó, ele faz um vídeo só para falar de eliminação unimolecular, substituição nucleofílica, E2, carga formal, acidez, ele divide em duas partes, acidez e basicidade, a química de ácidos e bases, isomeria. Então, todos os assuntos que a gente está vendo nessa disciplina, ele coloca aqui também para os alunos dele. Tá? Os vídeos deles têm bastante alcance, são muito bons e recomendo bastante, principalmente aqueles que estiverem mais interessados na parte de funções e reações orgânicas. Vamos lá. Então, como é que vai funcionar? É aquele esquema da aula usando o Jamboard. A gente vai escolher 3 voluntários para fazer cada uma dessas reações. Esse primeiro exercício aqui acho que são várias reações, tá? Do que consiste aqui? Para cada uma das seguintes reações, faça o seguinte, pessoal. Vocês vão identificar que é um nucleófilo, que é um eletrófilo. Depois vocês vão marcar que tipo de nucleófilo vocês estão reagindo. Se é um par de elétrons desemparelhados, se é uma ligação π que está atacando, se é uma ligação sigma que está atacando. Isso aqui eu não mostrei direito, mas a gente vai ver isso hoje. E que tipo de eletrófilo a gente está reagindo? Se é um orbital vazio, se é uma ligação π polarizada. O que é uma ligação π polarizada? Por exemplo, uma carbonila, né? Se ele está atacando o carbono de uma carbonila, se ele está atacando uma ligação sigma polarizada, uma ligação CX. E depois vocês fazerem esses 2 itens, vocês vão usar as setas para mostrar como e aonde o nucleófilo está atacando. E o principal é mostrar o produto ou os produtos da reação. Tá? Então, quem quer fazer aqui, deixa eu ver quem é que está aqui hoje, vai ficar mais fácil, né? Eu vou pela ordem aqui, o Matheus vai fazer esse, bem simples, depois a Sara, e pela ordem que eu estou vendo aqui no Jamboard, tá a Rebeca, tá? No próximo slide eu vou escolher os próximos 3 aqui. Tudo bem? 3 minutinhos. A Rebeca, você pegou o mais difícil aqui. Agora tô lembrando. Professor, eu tô tentando... Quer trocar, Rebeca? Eu posso ir vendo. É que esse aqui, Rebeca, esse aqui não é bem nucleófilo eletrófilo, tá? Então pode trocar, Matheus. Vamos trocar. Vou até apagar aqui. O Matheus já fez uma parte aqui, Rebeca, você pode continuar. Joia, Sara, você identificou o eletrófilo e nucleófilo. Agora vocês têm que tipo de eletrófilo, se é um orbital vazio. Exato. Aqui, Sara, entre os nucleófilos, a gente pode ter um par de elétrons desemparelhado, uma ligação π ou uma ligação sigma, rica em elétrons. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é uma ligação sigma. Tá. Agora coloca a seta para mostrar a reação. Eu vou te ajudar depois. Eu vou comentar primeiro do Matheus, porque né, eu mesmo fico confuso para classificar quem que é o nucleófilo e o eletrófilo. Nessa reação que o Matheus colocou aqui, o mecanismo está certo, tá? Se vocês perceberem aqui que o bromo, ele está com 7 elétrons, tá? É um bromo radical. Então, a química dele, ele foge um pouco de eletrófilo e nucleófilos, tá? Então, eu acho que nem precisa colocar quem é nucleófilo e eletrófilo, porque como a gente está envolvendo reações radicalares, as quebras aqui são quebras homolíticas, né? Um elétron vai para cada lado. E pode ser que, como a gente aponta o radical do bromo na direção do carbono, a gente pode até dizer que é um nucleófilo, mas a gente tem a ligação π também que é rico em elétrons, né? Então, na verdade, a gente nem precisa colocar. E aí, como ele faz? Ele está fazendo um bromo o elétron desemparelhado atacar o carbono. Essa ligação aqui precisa ser quebrada. Um dos elétrons aqui da ligação vai ser usado para fazer a ligação com esse bromo, tá? Que está aqui. Né? É justamente essa ligação que o Matheus colocou. E o outro elétron vai para o carbono, vai ficar na forma de radical. Agora vamos ver aqui da Rebeca. Professor. Oi. Mas eu fiquei confusa no do Matheus. De onde surgiu esse... Eu tô confusa, na verdade. Então,
Essa cadeia aqui. Qual? A do Matheus? É, essa aqui, ó. Vou só riscar e aí eu faço. Então, isso aqui é a forma de desenhar a estrutura em linhas de ligação que o Matheus colocou. Ele falou Tá. Achei que era uma coisa a mais. Não, isso aqui equivale a desenhar desse jeito. O bromo que a gente trabalha no laboratório é um bromo molecular, BR2. Isso é um reagente que a gente compra e a gente usa no laboratório. E tem várias maneiras de trabalhar com ele, né? Como ele é uma ligação relativamente fraca, a gente consegue quebrar essa ligação bromo desse jeito, um elétron para cada lado. Aí a gente vai ter dois bromos radicalares, tá? Tá bom. E esse mesmo bromo pode ser usado, por exemplo, se reage com um reagente, por exemplo, uma dupla, né? Ele pode atacar de forma heterolítica e quebrar a ligação e você ter brometos também. Bromo é uma coisa que você pode encontrar ele tanto na forma de radical como na forma de ânion, tá? Então tem que ficar esperto. Como aqui a gente não tinha carga, é radical. O seu, Rebeca, era relativamente simples, tem a ver com as reações que a gente estava vendo. A gente tem um carbocátion, né? O eletrófilo. E o Matheus já colocou aqui que é o orbital P vazio, tá? Por que ele colocou que o eletrófilo é um orbital P vazio? Por causa o carbono aqui só está com 3 ligações, né? Então ele está com um orbital P vazio. Ele consegue receber mais 2 elétrons. Ele vai receber de quem? Do cloreto, que é o nucleófilo. E a seta está corretíssima, sempre vai partir do nucleófilo em direção ao eletrófilo, do rico para o pobre em elétrons. E aí a gente tem esse produto. E a gente percebe que é uma reação nucleófilo-eletrófilo também, porque eu formei uma ligação nova aqui, né? Entre o carbono entre o nucleófilo e o eletrófilo. Certinho. O da Sara, ela identificou corretamente o nucleófilo e o eletrófilo. Viu que também é um caso muito parecido com o caso da Rebeca, que é um orbital P vazio. E ela achou que é a ligação sigma, tá? A gente vai ver esse caso de ligação sigma no próximo slide, eu acho, tá? Na verdade, é o par de elétrons desemparelhados do oxigênio. Então, tá mais para isso aqui do que para isso aqui. Então, eu diria mais que é par de elétrons do que ligação sigma. Vou pedir licença aqui para a Sara para apagar para não confundir quem está assistindo aqui. Tá? Então, é par de elétrons desemparelhados. E a direção da seta está corretíssima. Você tem que olhar aqui, Sara, tomar cuidado que quando você faz, o mecanismo correto é partir do par de elétrons, tá? Se partiu do oxigênio em direção ao carbono. Então, se partiu do oxigênio e foi na direção ao carbono, você precisa fazer uma ligação carbono-oxigênio. Então, Sim, eu vou tomar a liberdade aqui para corrigir, vou só mudar um pouco a estrutura aqui. Uhum. Aqui é o oxigênio, então, CH3. E esse hidrogênio aqui não aconteceu nada, então ainda está no oxigênio, tá? Assim, ó, é um oxigênio com 3 ligações. No segundo momento, esse hidrogênio que você colocou aqui, ele vai sair. Aqui está certinho, tá? Ele vai sair no próximo mecanismo. Só que como ele só quer saber o produto, esse hidrogênio ainda está no oxigênio, e aí a gente precisa fazer a carga formal, então, oxigênio com 3 ligações e um par de elétrons, tem carga formal positiva. Tá? Outra coisa, então, a gente tem que respeitar o balanço de carga. Aqui uma carga positiva e aqui neutra. Né? E aqui continua a carga positiva. Agora é a hora, hein, pessoal? Tirar dúvidas. Esses outros 3 aqui são mais difíceis. Então, deixa eu ver quem é que está aqui hoje. Quem conseguiu entrar? Acho que tem mais gente entrando. Eu vou colocar o link várias vezes aqui para vocês irem entrando. Bem, a Giovana está aí, Giovana? A Giovana com 2 N's. Depois é a Giovana com I, Giovana Guzmão. E esse último aqui, deixa eu ver quem que tá aqui. O Aleph tá aqui. Aleph, se conseguir fazer, você dá um toque. É o mesmo exercício, pessoal. Então, quem está entrando agora é para vocês identificarem quem que é o nucleófilo e eletrófilo. Identificar que tipo de nucleófilo e que tipo de eletrófilo vocês estão lidando. E usar setas curvas para mostrar o ataque, o mecanismo, e o principal, mostrar o produto, tá? Pode mandar ver, pessoal, por favor. Então, quem entrou depois, eu estou soltando esse link do Jamboard. Quem puder acessar e participar na aula, né? Porque aqui a gente não tá para julgar ninguém, é só para ajudar a reforçar os conceitos aqui.
Caraca, professor, você me pegou. Tô sem ideia. Acho que tem a dupla aqui e um enxofre negativo. Seu caso, Aleph, é o caso em que o nucleófilo e o eletrófilo estão na mesma molécula, tá? Então, o nucleófilo é o rico, é aquele espécie que está rico em elétrons, tá? Seria um enxofre, mas eu não consigo imaginar a reação acontecendo aqui. Tá. Então, escreve quem que é o nucleófilo, e onde está o nucleófilo, onde está o eletrófilo, O nucleófilo, aí você tem. certo? Uhum. O eletrófilo, eu diria que seria esse carbono aqui, pela dupla ligação e o oxigênio ser mais eletronegativo. Exato. Eu acho que ele estaria tirando, né? O equilíbrio da nuvem de elétron estaria sendo jogada para ele. Então esse carbono aqui estaria eletrófilo, assim por dizer. Exato. Tá. Mas eu não consigo ver a reação. Ele vai fechar e fazer um ciclo, ele vai soltar daqui, conectar lá. Não, ele vai fazer um ciclo mesmo. Ele vai fazer um ciclo, então. Isso. Então Agora pensa Tá, isso. entendi. Então ele vai romper essa dupla ali. Ele vai atacar o carbono, o nucleófilo vai atacar o eletrófilo. Sim, entendi. Esse carbono vai ficar com 5 ligações, então você precisa promover o par de elétrons pi para oxigênio. Clareou, professor. Clareou. Agora, para ajudar a ver que tipo de anel que você vai formar, é só contar aqui, ó. Ou numerar, né? Deixa eu jogar isso. Ó, enxofre 1, carbono 2, 3, 4, 5. Então, você vai formar um anel de 5 membros, tipo um pentágono, certo? Só que um deles é enxofre. E o oxigênio vai ficar negativo ou não? Isso, vai ficar negativo. Professor, eu entrei por outra conta aqui para falar com você. Eu não sei nem se tá certo o nucleófilo e eletrófilo, e eu não tenho ideia do produto. Então, Giovana, você pegou um caso um pouquinho difícil de enxergar, né? Então, vamos por partes aqui. O boro, tá, vocês devem estar vendo a tabela periódica, o boro, ele está aqui, ó. Nessa família aqui, ó. Ele está aqui, ó. E o alumínio está logo embaixo. Né? Essa família aqui, perto dos gases nobres, os gases nobres eles têm o octeto completo, com exceção do hélio. Aqui, ó, essa família do flúor tem 7 elétrons, a família do calcogênio 6, nitrogênio 5, carbono 4, e a família do boro tem 3. Tá? Ele está no segundo período da tabela, então, se a gente fizer a distribuição eletrônica do boro, é 1s2, 2s2, 2p1. Tá? Por que eu sei que é 2s2, 2p1? Soma 2 com 1, dá 3, que são os 3 elétrons da camada de valência. Da camada 2. Né? Então, fazendo os orbitais, eu tenho o orbital S, só 2 elétrons, orbital 2s, só 2 elétrons, e o orbital P, que tem o Px, Py, Pz, eu tenho só 1 elétron. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer hibridização. Um desses elétrons aqui vai para cá, e aí eu vou hibridizar os dois orbitais, eu vou obter o S desemparelhado e o P com 2 elétrons. Juntando um S com 2p, eu vou ter orbitais, 3 orbitais sp2. Eu não vou colocar o 3 na frente para achar que é 3 sp2. Eu tenho um orbital p vazio. Tá? Então, o que significa? Essas ligações boro-hidrogênio são ligações sp2s, certo? E eles estão, se eu desenhar a geometria, ele está no plano. Por que eu estou contando a história do boro aqui, se não estou ajudando a Giovana? É para mostrar que isso aqui, ó, orbital P vazio. Como eu desenho o orbital P vazio? Assim. Tá? O que significa ele ter um orbital vazio, Giovana? Te dá alguma ideia? Se ele está vazio, significa que ele pode ser ocupado, né? Pode ser ocupado por elétrons. Então, ele consegue receber, mais receber ou mais doar elétrons? Mais receber. Então, na teoria ácido-base de Lewis, a gente viu, na teoria, principalmente ácido-base de Lewis, a base doa elétrons e o ácido recebe par de elétrons. Tá?
E a base e o ácido na teoria de Lewis, a base é, na verdade, o nucleófilo e o ácido pode ser considerado eletrófilo, tá? Então, eu vou apagar aqui, dá licença, Giovana. Então, a gente trocou aqui, tá? Qual que é outro jeito de achar mais fácil quem é o nucleófilo e eletrófilo? Se você olhar heteroátomos, dá uma olhada nos heteroátomos, certo? E ver se eles têm pares de elétrons desemparelhados, por exemplo. Tá? Aqui o oxigênio ele está neutro, não tem carga negativa, mas ele pode, mesmo assim, atuar como nucleófilo. Tudo bem? Uhum. E aqui o boro, o BH3, então, vai ser o eletrófilo. Então, eu identifiquei, agora eu preciso saber que tipo de nucleófilo, tá? Então, aqui, ó, é esse parzinho de elétrons desemparelhado, então encaixa nesse tipo aqui. E o tipo de eletrófilo é a orbital P vazio. Agora você consegue enxergar aqui como que seria a seta? Deixa eu apagar um pouco aqui. Tenta imaginar a seta, Giovana. Professor, poderia corrigir o meu, ver se tá certinho? Eu coloquei como uma ligação sigma polarizada, porque é a dupla, né, que vai pro oxigênio e se mantém ali. Opa, é ao contrário, é a pi, né? Ei, cabeção. Ó, eu tô contando, se eu numerar aqui, Aleph, é 1, 2, 3, 4. Você fez um anel de 4. Mais um 1, ó, é um enxofre. É verdade, eu 2, deixei isso. 4, 5. Você esqueceu um carbono aí. Agora vamos ver da Giovana aqui o segundo. Então, Giovana, a gente... Isso. Tá certinho isso daqui. Tá? Agora tenta imaginar a estrutura desse produto, Giovana. Eu vou apagar aqui para dar mais espaço para você. Tá? Aqui da outra Giovana, esse nucleófilo aqui, o eletrófilo, estão corretos. Só que esse eletrófilo, ele tem a mesma química do boro, tá? Porque ele está na mesma família, 3A. Tá? E é difícil imaginar isso aqui como nucleófilo e que tipo de nucleófilo é ele, né? O alumínio, ele está com uma carga negativa. E aí vocês podem perguntar, mas cadê o par de elétrons desemparelhado? Eu sei que o alumínio não tem pares de elétrons desemparelhados, como os halogênios e os calcogênios, tá? Então, nesse caso aqui, o alumínio não tem pares de elétrons desemparelhados, não entra nessa classificação. Tem elétrons π aqui? Não tem elétrons π. Então, sobra ligação sigma, tá? Essa ligação alumínio-hidrogênio tem uma ligação a mais aqui, que é uma com esse par de elétrons da ligação alumínio com hidrogênio vai atuar como nucleófilo, tá? Então, no caso aqui, a LH4 menos, BH4 menos, boro-hidreto, eles atuam como, são nucleófilos. E o que eu transfiro, então? Como é que eu ataco isso? Como que eu ataco uma ligação sigma? A gente sempre tem que lembrar, Giovana, que o ataque sempre vai partir do nucleófilo na direção do eletrófilo. Então, a seta só está um pouquinho invertida aqui. E o ataque vai partir da ligação. Então, você pode fazer uma seta partindo da ligação, alumínio e hidrogênio, indo na direção, você foi na direção da dupla, né? Então, eu diria que tinha duas opções aqui. Ou atacar o nitrogênio, ou atacar o carbono, que é o mais correto. Ele vai ter que se ligar em alguma coisa, em algum átomo, tá? Se eu atacasse o nitrogênio, esse nitrogênio já está com 8 elétrons. Então, não daria para ele receber mais 2 e ficar com 10. Então, essa é a principal justificativa. Por que a gente não ataca na carga, tá? Então, tomem cuidado, pessoal, quem está prestando atenção, que nem sempre uma espécie, o nucleófilo, né, ele vai atacar o átomo que está com carga positiva. Por exemplo, aqui o nitrogênio, ou o oxigênio, tá? Algumas reações isso pode acontecer, mas tem reações que não. A gente tem que olhar sempre a regra do octeto, tá? Então, de novo, aqui não posso ligar direto aqui, porque eu vou ter 5 ligações no nitrogênio. Professor, se você atacar o carbono também, mas a gente sabe que elétrons fica sempre melhor acomodado no átomo mais eletronegativo. É por isso que a gente ataca no carbono.
A gente atacar um carbono, o par de elétrons da ligação π se rompe, e aí vai para o nitrogênio. Tá? Então, eu já vou ajudar aqui a outra Giovana a desenhar a estrutura. Então, eu não mexi nas ligações sigma, e eu fiz uma ligação aqui com o hidrogênio. Tá? Então, acabou ganhando um par de elétrons aqui. É como se eu estivesse transferindo, que muita gente acha que hidreto de lítio e alumínio, boro-hidreto, é como se você estivesse atacando um H-, que é um hidreto. Tá? Então, é como se eu atacasse o hidreto para cá. Então, eu fiz uma ligação aqui, carbono e hidrogênio. Uma reação que acho que vocês não viram ainda. E o par de elétrons da ligação π ajuda a estabilizar a carga positiva do nitrogênio. Tá? Esse aqui é o produto. Certinho, Giovana. Então, Giovana, agora você tem 2 nêutrons. E aí você colocou só um positivo. O que está negativo, então? Se eu tenho 2 substâncias neutras, o produto também tem que ser neutro. Olha, o boro recebeu o par de elétrons. Não é ele que ficaria mais negativo? Por que você acha que ele fica positivo? Eu pensei por conta do hidrogênio, que ele ficou com uma ligação a mais. O boro. Uhum. Ele ganhou, então, quando ele recebeu ele ganhou uma ligação, na verdade, ele ganhou um par de elétrons aqui do oxigênio. Ganhar par de elétrons, ele fica negativo ou fica positivo? Então, ele fica mais negativo, tá? Porque ele ganhou um par de elétrons do oxigênio. E aí, o oxigênio, ele está com o octeto, está com 3 ligações e um par de elétrons emparelhados, tá? E aí, ele fica com a carga positiva. Mas, professor, de onde vem essa carga positiva? Porque quando ele está com carga formal 0, é quando ele está com 2 ligações e 2 pares de elétrons desemparelhados. Quando ele está com 3 ligações e um par de elétrons desemparelhados, né? Ou seja, se você usou um par de elétrons para fazer uma ligação, a carga formal aqui é mais 1, tá? Então, essa questão de cargas tem muito a ver com o conceito de carga formal, que a gente costuma dar em TQ, mas aqui em química orgânica a gente usa muito também, tá? Então, tomem muito cuidado. Se vocês esqueceram esse tópico de carga formal, eu sugiro para vocês correrem atrás. Tem vários vídeos explicando sobre carga formal. Tá? Daquele canal que eu mostrei agora também, comenta. Isso vai ajudar bastante. Agora vamos ver do Aleph. Esse do Aleph aqui é interessante porque o nucleófilo e o eletrófilo estão na mesma molécula. Isso aqui é uma típica reação que a gente chama de ciclização, mas não deixa de ser nucleófilo e eletrófilo. Então, o enxofre só está fazendo uma ligação, carga formal -1, ele está com 3 pares de elétrons desemparelhados. Ele vai atacar o carbono carbonílico e a gente tem mais uma seta para cá, tá? Então, está certinho o mecanismo que ele colocou, só vou apagar isso aqui para não confundir. Então, ataca, carbono não pode ficar com 5 ligações, pares de elétrons vai para o oxigênio. Tá? Então, aí ele mostra aqui a carga formal negativa do oxigênio, e formei um anel de 5 membros com enxofre, tá? Então tá certinho essa estrutura aqui do Aleph, uma estrutura de 5 membros com CH3. Tudo bem, pessoal? Agora vamos pegar mais 3. Agora eu vou deixar para quem quiser fazer. Põe o nome aqui no cantinho, quem quiser escolher um, e aí depois a gente vê se tá certo ou errado. Ninguém quer fazer? Pessoal, agora o momento é errar. Quanto mais vocês errarem, melhor para a gente clarear os pontos aqui. Eu preciso ver onde vocês estão errando, principalmente. O Aleph vai fazer esse. Aleph pode fazer o F. Esses dois aqui, ó. Precisamos de voluntários. A Rebeca vai fazer esse primeiro, o D. E a Giovana... Você quer fazer esse, Giovana, de novo? Giovana... Sim, para treinar. Vai lá, então. É o mesmo exercício. Identifica o nucleófilo, o eletrófilo e blá, blá, blá. Professor, eu peguei para fazer, mas eu não sei fazer esse daqui, não. Tá certo. Até agora tá tudo certo. Você identificou o nucleófilo, o eletrófilo. Mas aí, tipo, a seta tem que sair do carbono. Tem que sair do nucleófilo. E aí, o oxigênio faz 2 ligações. E aqui ele já tá com 3.
E ele tem um par de elétrons desemparelhados aqui escondido. Ele está com o octeto completo. Sim. Então, se você doar esses elétrons para carga, para o oxigênio, ele vai ficar com 10. Então eu tenho que mandar para um dos metilos. Isso. Tá, vou tentar. E aí vê o que acontece. Você vai precisar de 2 setas, na verdade. Professor, Oi. nesse daqui de baixo eu fiz por meias setas, mas dá pra fazer com as setas inteiras também. Então eu fiquei em dúvida de qual tá certo. Você colocou um monte de seta aqui, olha. Eu coloquei meias setas separando a ligação, o par de elétron. Só que dá pra fazer também com uma seta só. Eu acho que até fica mais bonito visualmente de fazer aqui. É com seta inteira, a dica é essa. E sempre lembra-se que o nucleófilo é que ataca. E não o eletrófilo. Professor, a dupla vai pro sinal de mais, daí o oxigênio fica só com os 2 CH3? Isso. Então. Ele vira um par de elétrons. Tá bom. Certinho. Obrigada. Professor, eu fico com esse carbono. Esse carbono que se torna o nucleófilo, né? Esse carbono aqui. Na verdade, esse seu nucleófilo é uma ligação pi. Você tem que atacar a ligação pi. Eu tenho que atacar a ligação pi. Isso. Você tem que usar o pi atacando alguma coisa. Atacando o eletrófilo. Então, vamos... Como tá, a aula já está indo... A aula está indo rápido demais agora. Vamos fazer esse aqui da Rebeca. Ela identificou o eletrófilo, o nucleófilo. O nucleófilo agora é um par de elétrons desemparelhados do carbono. É um carbono negativo, tá? Então, esse carbono agora está com elétrons para si, né? A gente tem o carbono menos e o carbono mais. O carbono mais ele chama de carbocátion. Quando que forma um carbocátion? O carbocátion geralmente é formado quando você tem um átomo mais eletronegativo que ele. E aí o par de elétrons vai para o átomo mais eletronegativo e o par de elétrons, como ele perdeu, ele fica com carbono positivo. Quando que eu formo um carbono negativo? O carbono negativo pode ser formado quando você liga ele no metal. Então, é como se eu estivesse reagindo no carbono menos. Existe uma outra maneira de formar um carbono menos, fazendo uma reação ácido-base. Se você tem uma base bastante forte para abstrair esse hidrogênio, a base abstrai H+, né? Então, base gosta de H+. Então, por isso que o par de elétrons agora vai para o carbono. E aí é uma maneira de você gerar carbono menos. Tá? Então, a gente sempre vai ter as espécies com carbono positivo, carbono negativo em alguns momentos, carbono bolinha, carbono radical, tá? E no caso aqui do exercício da Rebeca, a gente fez, ele já parte de um carbono negativo, tá? Um carbono nucleofílico, então. Então, esse é o nucleófilo, é um par de elétrons desemparelhado, e ele vai atacar esse eletrófilo. Agora, onde é que está, que tipo de eletrófilo a gente está lidando? É um orbital atômico vazio, é uma ligação pi polarizada, é uma ligação sigma polarizada. Então, dessas 3 opções, eu diria que é uma ligação sigma polarizada. Eu vou colocar em vermelho para não confundir aqui. É como se isso tudo aqui fosse o que a gente chama de grupo de partida, né? Do jeito que ela atacou, tá? É como se a gente estivesse atacando o X, CH3, o menos estivesse atacando o carbono mais eletrofílico e expulsando o X, tá? Só que esse X aqui, nesse caso, é todo esse trambolho aqui, tá? Então, o mecanismo está certo, a seta está atacando o carbono, a ligação aqui vai ser rompida, como eu rompi aqui, e o par de elétrons vai para o X. Quem que é o X aqui? É esse trambolho inteiro, então vai para o oxigênio, tá? Então, é como se fosse uma SN2 isso aqui, tá? É um mecanismo típico de SN2, pessoal. E aí a gente tem o grupo de saída e o substrato que a gente atacou. Aqui o produto da substituição. Bom. Esse de baixo aqui da outra Giovana, vamos ver aqui. Então, aqui está certo, eletrófilo. Por que esse eletrófilo? Iodo, eu tenho uma ligação bastante polar aqui, carbono e iodo.
o carbono aqui, ele tem um polo mais positivo, uma densidade de carga mais positiva. Então, esse carbono é o carbono eletrofílico, tá? Que tipo de eletrófilo a gente está lidando? De novo, uma ligação sigma polarizada, tá? Ligação sigma. E o nucleófilo é um par de elétrons emparelhados no nitrogênio. A seta aqui está correta, só que o carbono, ele não pode fazer... Se eu doar mais um par de elétrons para o carbono, eu vou ter essa situação aqui. Eu vou ter o carbono com 3 ligações, o iodo, 3 ligações com o hidrogênio, com o iodo e mais com o nitrogênio, tá? Então, eu preciso romper a ligação carbono-iodo, senão esse carbono vai estar com 10 elétrons, ou 5 ligações, tá? Isso a gente tem que evitar ao máximo. Então, toma cuidado com isso aqui, tá, Giovana? Então, não coloque elétrons a mais e nem ligações a mais, sempre respeitando a regra do octeto. Então, o correto é colocar mais uma setinha aqui, ó, quebrando a ligação carbono e iodo e o par de elétrons indo para o iodo. Então, o produto vai ser CH3 ligado a NH3+, porque o nitrogênio agora está com 4 ligações, mas eu usei o par de elétrons para fazer essa ligação, então ele ainda está com octeto. E eu vou ter mais iodo menos, que saiu como grupo de saída. Tudo bem? Agora vamos ver aqui do Aleph, que ele está fazendo e desfazendo toda hora aqui. Vamos ver onde que ele parou. Muito confuso no jogo de setas. Então, aqui ele acertou o nucleófilo e eletrófilo. O nucleófilo é o par de elétrons π, então vai entrar agora nessa situação. Né? O par de elétrons π é o nucleófilo. E o eletrófilo está aqui. Mas quem que é o eletrófilo de fato? É o hidrogênio ou o cloro? Então a gente tem que lembrar que isso aqui é uma ligação covalente polar. Quem é mais eletronegativo? Cloro ou hidrogênio? Cloro. Então ele vai atacar aonde, Aleph? O cloro é mais eletronegativo? Sim. Então vai atacar o cloro, né? É o hidrogênio que vai atacar? É. Nucleófilos geralmente são ricos em elétrons. Tanto é que a gente representa algumas vezes ou com uma carga negativa ou com um par de elétrons. Nesse caso é uma dupla ligação. Então são espécies ricas em elétrons. Quem que ele ataca? Ele ataca eletrófilos, que alguns livros representam com uma carga positiva, para ilustrar que é uma espécie que está deficiente em elétrons. Então pode ser até o H+, aí a gente vai estar lidando com a reação ácido base. Que vai ser o hidrogênio, porque a nuvem eletrônica está mais para o cloro. Isso. Então, se eu tenho uma coisa rica em elétrons, ele não vai atacar uma coisa que já está com bastante elétrons, ele vai atacar aquele que está deficiente em elétrons. Só que esse hidrogênio não pode fazer 2 ligações, então eu preciso quebrar a ligação e ir para o cloro. E aí, o que aconteceu? Dupla. Toda ligação, como eu quebrei aqui de forma heterolítica, tá? Você fez aquele raciocínio até que estava certo, colocar mais e menos, tá? Para ajudar. Eu usei o par de elétrons aqui para fazer uma ligação com o hidrogênio. Então, vamos supor que eu usei essa ligação aqui, ó. Foi com esse hidrogênio aqui, tá? E o outro carbono vai ficar com carga positiva, mantendo os 2 hidrogênios. Então, é esse aqui. Tá certo? Conseguiu enxergar? Mais cloreto. Sim. E por que o cloro não ataca o carbono? Porque o cloro não ataca o carbono, ele pode atacar aqui. Ele pode jogar para cá. E aí você está adiantando o próximo assunto da aula, que é a adição. Você já teve uma visão além, já previu o que vai acontecer depois. Aí sim você vai ter o produto de adição. Então, você quis desenhar já o produto de adição, mas nesse exercício aqui era só para representar a primeira etapa, creio, tá? Então, não está errado, você fez certinho, só que só as setas aqui que estavam um pouquinho erradas, tá? Esse é o mecanismo de adição a duplas ligações. Você adiciona um carbono, e aí o outro carbono também é adicionado. Dúvidas aqui, pessoal? Esse aqui já é um pouco mais simples.
Deixa eu ver quem que pode fazer aqui. E já tem gente desistindo aqui. Eu vou colocar o Matheus de novo. Eu vou colocar a Sara aqui. Sara, se puder fazer esse. Matheus. E agora a gente só está em 5 aqui. Eu vou fazer esse de baixo aqui para mostrar como que funciona. Ele está pedindo para vocês desenharem as setas curvas para mostrar o fluxo de elétrons responsáveis pela conversão de reagentes em produtos. Tá? Então, é muito parecido com o exercício anterior, né? Só que eu só quero que vocês mostrem as setas. Óbvio, eu preciso identificar sempre quem que é o nucleófilo, quem que é o eletrófilo. Eu preciso identificar qual que é o carbono mais eletrofílico, que é esse aqui, porque está ligado direto a um átomo bastante eletronegativo. Então, cargas opostas se atraem. Negativo, positivo. Posso fazer mais uma ligação aqui? Não, eu preciso... Posso fazer mais uma ligação, mas eu sou obrigado a romper. Qual a ligação que eu rompo? A ligação mais polarizada, né? Essa ligação quebra, não as outras aqui, porque o bromo consegue acomodar melhor a carga negativa. Então, eu tenho aqui a formação do bromo e o produto de substituição. De novo, isso aqui é mais CN2 que aconteceu. Tá? Matheus e Sara, pode, por favor, fazer esses dois, se vocês estiverem aí ainda? Professor, Oi. não tá faltando uma metoxila nesse primeiro? Nesse primeiro aqui tá errado. Por isso que a Sara não está conseguindo sair do lugar. Desculpa, Sara. O desenho da estrutura do produto eu tá errado. fiquei meio confusa. É assim, Sara. Ó, eu vou formar... Eu tenho um carbono com 4 ligações, né? Um carbono sp3. E o produto é um carbono sp2, tá? Com 3 substituintes aqui. Um com oxigênio e os outros aqui. E eu tenho um grupo aqui, o metóxido, que saiu. Uhum. Então, esse tipo de reação aqui, na verdade, não se enquadra nem a nucleófilo, eletrófilo, nem ácido base. Ele se enquadra nessa reação que eu coloquei lá numa aula, que é reações que só envolvem quebra de ligação. Tá? Então, você tem que tentar... vamos lá, vou tentar te ajudar aqui. Tenta identificar esses componentes aqui nos produtos. Tá? Esse OCH3, por exemplo, de onde você acha que veio? Tá. Veio de que parte aqui dessa molécula? Acredito que tenha vindo daqui. Isso, desse aqui, né? Que eu estou circulando. Isso. Isso. E ele está com um par de elétrons, ó. Ele ganhou uma carga negativa. Tá? Uhum. Então, essa ligação aqui, carbono-oxigênio, que é um par de elétrons, foi para ele. Então, você pode fazer uma seta indo para ele. Tá. Tá? E aí, eu quebrei a ligação. Uhum. E agora, eu tenho aqui, tá. ó, uma carbonila. Né? Uhum. Onde ainda tem oxigênio? Aqui, ó. Uhum. Então, o que aconteceu para ele virar dupla? Que certo que eu preciso fazer para que isso vire uma dupla ligação? Esse aqui veio pra cá, assim. Mostra pra gente. Isso, certinho. Tá? Uhum. Então, são 2 setas. Carga negativa indo para formar dupla e quebrando a ligação para liberar o OCH3-. Entendi. Entendeu agora? Aham. Legal. Agora, do Matheus, é uma reação ácido-base. Base gosta de ácido, né? Como é que eu sei que ele atacou o H e não o C? É só olhar os produtos, tá? O nitrogênio ganhou um hidrogênio e o carbono perdeu o hidrogênio. Então, quando você tem uma troca de hidrogênios, um desprotona e outra protona, é porque houve... Então, quando tem um troca-troca de H+, um perdeu e outro ganhou, é típica reação ácido-base, tá bom? E as setas estão corretas, porque você parte do mais rico, o pobre, né?
E o par de elétrons aqui, como esse hidrogênio não pode fazer duas ligações, eu quebro e o par de elétrons vai para o carbono, que está simbolizado aqui com essa carga negativa. Significa que ganha esse par de elétrons para si. Tudo bem, pessoal? Esse tipo de coisa, eu estou contando uma história para cada reação, mas com o passar do tempo, isso vai acabar ficando até automático, à medida que vocês forem fazendo exercícios, principalmente. Eu sugiro que vocês façam, na parte do material, tem uns exercícios da professora Mirella. Se não me engano, acho que é a lista 4 ou lista 5, tá? Tem resposta, tem gabarito, então façam esses exercícios que são reações de onde eu me baseei. Principalmente esse aqui, ó, esse exercício é de onde eu me baseei nessa lista da Mirella, tá? Aqui eu não deu tempo, peço desculpas que eu não consegui refazer, eu acabei copiando aqui, ficou meio pixelado aqui a figura. Aqui é um exercício diferente, tá, pessoal? Agora vocês vão ter uma série de reações SN2, 2 pares de reações SN2, e vocês vão precisar escolher qual que ocorre mais rápido entre o par. Então, eu vou fazer o primeiro... Não, vamos fazer juntos aqui, tá? Então, para cada par de reações SN2, vocês precisam escolher se é esse que vai acontecer mais rápido ou se é esse que vai acontecer mais rápido. Qual que vocês acham que vai escolher? Pode até fazer um tique, um X, e... Qual que vocês acham que vai ser mais rápido? Esse ou esse? Pode dar um tique ou ou ligar o áudio. Matheus colocou esse. Isso. Tá? Qual que foi o critério aqui? O substrato é o mesmo, certo? Então não tem como comparar o substrato. Só que o nucleófilo é diferente. Aqui é água e aqui é hidroxilo, né? E a gente sabe, até em TQ, a partir de TQ, que isso daqui é uma base mais forte. Pode atuar também como nucleófilo, então. E esse aqui é uma base mais fraca, um nucleófilo mais fraco. Então, entre os dois, por causa da força do nucleófilo, professor, por que esse é um nucleófilo mais forte? Ele tem uma carga negativa. Tá? Esse aqui é uma espécie mais neutra. Então, a gente viu na última aula o que faz um nucleófilo ser mais forte. Um dos fatores que faz um nucleófilo ser mais forte é ter carga negativa. Joia. Agora vamos fazer o B aqui. Vamos mudar de cor. Agora eu tenho o mesmo nucleófilo. E agora eu tenho 2 substratos diferentes. Esse e esse aqui. Qual dos dois vocês acham que vai reagir mais rápido? Esse ou outro? Para SN2, hein, pessoal? Meu julgamento foi para SN2 tem que ser rápido e no outro grupo volumoso atrapalha. Isso, mas para SN2. Né? Para SN1 muda um pouco, viu? Diria que muda um pouco. Bem, a Rebeca insiste nesse. E eu só tenho 2 votos para esse. Então, como a gente viu, sempre falo que a gente viu, a gente tem sempre os 2 tipos de substituição nucleofílica, né? SN1 e SN2. SN1, eu vou favorecer SN1 com substratos bastante substituídos. E eu favoreço SN2 com substratos contendo grupos bem pequenos, como hidrogênio. Então, quanto menos impedido, mais SN2 eu vou conseguir direcionar mais para SN2. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho, olha o substrato desse, CH2Br. Então, ele só tem uma ligação com carbono. Enquanto que aqui eu tenho CHBr. Eu tenho 2 ligações com carbono. Tá? Aqui, então, como eu tenho 2 grupos aqui ligados ao carbono, ligado ao grupo de saída, esse hidroxila vai ter mais dificuldade para atacar aqui por trás e expulsar ele. Enquanto aqui, como eu tenho 2 hidrogênios ou menos, ele vai ter mais facilidade de atacar aqui do que atacar nesse caso. Tá? Então, é pelo grau de substituição que a gente está avaliando. Então, a gente está avaliando o grau de substituição do substrato. Tá? Então,
Esse aqui realmente acertou quem colocou esse como mais rápido. Tudo bem, Rebeca? Acho que você tirou seu voto aqui, mas acho que você entendeu, né? Entendi, sim, professor. Agora vamos para o terceiro. Vou fazer em amarelo aqui. O terceiro é o mesmo substrato. Esse é difícil. Agora a gente tem 2 nucleófilos que têm o mesmo substituinte, o CH3. Só que um é um nucleófilo de oxigênio e um é nucleófilo de enxofre. Tá? Esse aqui vai bugar um pouco a vocês. Qual desses 2 pares vai reagir mais rápido? Com metóxido ou com esse tiolato aqui? Ó, por se tratar de um solvente prótico, Isso. A dica é importante aqui, ó. Etanol. O meio em etanol. Pode completar, Matheus. então, eu acho que vai ser esse sulfeto, não sei como a gente pode Pode chamar. chamar sulfeto. Sulfeto? Então, eu acho que vai ser esse sulfeto, com esse sulfeto, porque a carga vai estar mais disponível do que o metóxido, né? Sim. Eu acredito que é esse sulfeto por conta do tamanho, do volume das duas moléculas, né? Eles estão na mesma coluna e o enxofre está abaixo do oxigênio. Então ele tem um tamanho maior, vai reagir com mais rapidez, não sei, velocidade. Por ser maior, né? Ele vai reagir primeiro que o oxigênio. Isso. Tem a ver com o tamanho, sim, tá? O tamanho faz que esse ano seja maior. E o termo usado para isso, que o Aleph tentou explicar, se chama polarizabilidade. Polarizabilidade. Não sei se você lembra de umas figuras que você tem um carbono ligado ao grupo de saída. Quando você tem um ânion grande, essa nuvem eletrônica se dispersa, né? Ele consegue se deformar mais fácil. Então, você não precisa chegar ele tão perto do carbono para fazer a ligação. Então, ele pode estar um pouquinho longe que essa nuvem já vai deformar para fazer a ligação com o carbono e expulsar o grupo de saída. Agora, quando você tem o ânion um pouquinho menor, ele vai precisar chegar mais perto aqui do carbono para fazer a ligação, para atingir o estágio de transição e formar o produto. Tá? Outra questão isso só acontece em meio prótico, em solvente prótico. Por quê? Tem outro fator também, tá? Que está atrelado ao tamanho. Então, o metóxido, ele é menor. Então, considerando que ambos têm um par de elétrons livre, esse aqui vai ter uma densidade de carga maior. Então, ele vai se sentir mais atraído por moléculas do solvente, tá? Então, você tem a mesma carga, a carga negativa. Um concentrado num átomo, no ânion, né, menor, e outro num átomo maior, do enxofre. Então, no átomo maior do enxofre, vou ter menos solvente solvatando ele, tá? Então, você não vai precisar, como tem menos solvente em relação ao oxigênio, que vai interagir muito, por ele estar mais concentrado, é outro motivo de ele conseguir reagir mais rápido, tá? Isso muda completamente, pessoal, quando você faz em fase gasosa. Se a questão fosse em fase gasosa, aí isso que faz confundir muito. Em fase gasosa, pessoal, a nucleofilicidade, ele caminha junto com basicidade. Tá? Ainda bem que ninguém comentou basicidade aqui, porque se alguém comentasse basicidade, eu ia confundir. Por quê? Lembra daquela série fluoreto, cloreto, brometo e iodeto? E eu falei que iodeto é mais estável, né? Por causa do tamanho. Se ele é mais estável, ele vem de um ácido mais forte, né? Então, o fluoreto seria mais instável, ele seria mais básico dessa série. Então, fazendo a mesma analogia, como ele está mais em cima, o oxigênio seria mais básico. Então, o metóxido seria ele é mais básico que o tiolato. E em fase gasosa, quando não tem o solvente atrapalhando, né? Porque o solvente atrapalha muito espécies menores do que espécies maiores. Então, em fase gasosa, como não tem o solvente, o que vai prevalecer é a basicidade. Aí troca. Aí esse vai reagir mais rápido do que esse.
tá? Então, o exercício especificou em que meio que eu estou fazendo reação. Estou fazendo um solvente polar prótico. Tá? Tudo bem? Agora vamos fazer o último aqui. Os dois têm o mesmo nucleófilo, só que agora os grupos de saída são diferentes. Tá? Eu tenho o mesmo número de carbonos, tá? E agora o grupo de saída é diferente. Qual que vocês acham que vai reagir mais rápido? Aquele em que a reação de substituição vai liberar cloreto ou aquele em que a reação de substituição vai liberar brometo? Pode fazer essa mesma analogia aqui. Eu vou pela mesma analogia da polarizabilidade. Tá. Ou você pode usar essa mesma teoria da teoria ácido-base, né? Do tamanho. Vai cair nisso aqui também. Isso, é esse, tá? É o bromo, a gente chama ele de melhor grupo de saída do que o cloro, tá? Então, a gente está vendo um outro critério aqui que está muito atrelado ao tamanho, ou à basicidade, à estabilidade, tá? Então, a gente viu exemplos aqui onde a gente usa o critério de nucleofilicidade, o quão forte é o nucleófilo, a influência do substrato, impedido, desimpedido, primário, secundário, terciário. Aqui também é força do nucleófilo, só que em relação a tamanho, né, polarizabilidade. E esse último aqui é a estabilidade ou a facilidade desse grupo de saída ou de grupo de partida ser liberado, tá? Então, isso tem muito a ver com o equilíbrio ácido-base. Lembra a estabilidade da base conjugada, que eu sempre falava? Então, nesse caso aqui, é como se eu estivesse liberando duas bases conjugadas, cloreto e brometo. Quem é mais estável? Usando a questão do tamanho, brometo é maior que cloreto. Essa carga vai ficar mais dispersa, a densidade de carga vai ser menor, porque eu tenho a mesma carga, agora num volume maior para acomodar. Então, isso aqui vai ficar mais estável. Então, se esse é mais estável, é mais fácil de sair. Se é mais fácil de sair, vai reagir mais rápido. Tudo bem? Beleza, a gente viu, então, comparação de reações de SN2, agora a gente vai usar reações de SN1. Tá? Lembrando que reações de SN1 consiste, na primeira etapa, liberar o grupo de saída, formar o carbocátion, e depois entra o nucleófilo, para formar a ligação carbono-nucleófilo. Tá? Então, vamos fazer juntos de novo. Entre cada par aqui, vocês vão decidir qual que ocorre mais rapidamente. Vamos comparar aqui. Os nucleófilos são os mesmos. A estrutura carbônica é igual dos dois. O que muda, de novo, aqui é o grupo de saída. Acho que é a mesma coisa que o item anterior, né, pessoal? Qual desses dois aqui que vocês acham que vai reagir mais rápido? Aquele que libera brometo, ou aquele já transformou em ácido, né? Mas isso aqui não está muito correto, porque como você faz em água, você vai liberar H+, e Br-, né? Mas tudo bem. Ou aquele que libera o cloreto. Pode ticar aí, pessoal. Isso. Tá, o Matheus já foi ligeiro aqui e apontou que é esse que libera o bromo. A Sara fez um olhinho aqui, deixa eu fazer um outro olho aqui. Tá? Então, liberou o brometo. Ele é mais estável que o cloreto, se a gente lembrar na teoria ácido-base, porque ele é maior, ele estabiliza melhor a carga negativa. Então, vai sair mais fácil. Tá? Ótimo. Agora, vamos fazer o outro. O item B. Aqui as duas estruturas são iguais, só que os nucleófilos são diferentes. Ó. Um é água e outro metanol. Esse aqui vai precisar pensar um pouquinho, pessoal. Quem que vocês acham que vai reagir mais rápido? Com água ou com metanol? Lembrando o mecanismo. A dica está aqui, ó, o mecanismo. Eu acho que vai ser igual as velocidades, né? Porque a lei de velocidade dessa reação é só pro eletrófilo, né? Mas será que o solvente não
É que aqui você tá. Vamos fazer. Você fez o C, na verdade, viu, Matheus? Deixa eu ver aqui, ó. O item C, a gente tem o substrato com uma concentração e o substrato com um dobro da concentração. O resto é tudo igual, né? E o Matheus já adiantou aqui, porque a lei de velocidade que define uma reação de SN1 é uma reação que só depende do substrato para acontecer, né? Então, como eu tenho... O que é essa equação que eu mostrei na aula? Significa que eu tenho uma relação entre velocidade e concentração de substrato. Ou seja, se eu aumentar a concentração de substrato, eu aumento a velocidade. Certo? Então, obviamente, só tem uma concentração maior de substrato aqui, essa segunda condição vai reagir mais que a primeira, mais rápido que a primeira, tá? Então, o Matheus meio que explicou um pouco aqui o item C. Tudo bem. Aqui eu tenho concentrações iguais, aí você poderia sugerir que vai ter a mesma velocidade, eu até entendo. Mas, além do substrato, eu preciso além do substrato, o K aqui depende de vários fatores, né? De temperatura, depende também, talvez, do solvente, tá? Então, da polaridade do solvente. Então, apesar disso daqui ser nucleófilo, ele também é solvente da reação. Então, até que muitas reações de SN1, principalmente com água, etanol, são reações que a gente chama de solvólise. É um subtipo de SN1 que a gente costuma chamar. Tá? Então, respondendo já que alguém arriscou, pouca gente se arriscou, como a gente forma um carbocátion, eu posso estar errado, viu, pessoal? Depois eu vou confirmar essa resposta. O que estabiliza melhor um carbocátion? Um solvente a água ou metanol? Vamos mudar de pergunta. Um cátion. Ele é melhor estabilizado com água ou com metanol? Com a água, né? Isso. Mais polar do que o... Mais polar que o metanol. Então, a questão aqui é a estabilização do carbocátion, tá? Então, as duas reações a gente podia pensar, talvez, em água, a gente ter um intermediário mais estável, certo? E depois eu continuo lá, a reação. E se a gente fizer a reação em metanol, talvez a coordenada de reação seria um pouco mais lenta, porque o intermediário vai estar um pouquinho menos estável, apesar de ser a mesma coisa, quase a mesma coisa, né? Então, ele vai estar um pouquinho menos estável, porque eu vou estar em água, e água estabiliza melhor o carbocátion. Tá? Não sei se vocês entenderam aqui. Tudo bem? Você vê que essas reações têm muitos detalhes, pessoal. Tem coisas que eu não expliquei ainda, vou precisar usar algumas aulas também, tá? Mas a gente vai ver isso nas outras reações. Vamos fazer os 5 aqui em conjunto também. Eu vou pedir para 3 pessoas fazerem esse exercício comigo. Ele fala o seguinte, 3 alcenos, vamos colocar aqui, 3 alcenos. Um alceno vai estar aqui, outro aqui, outro aqui. São formados a partir de uma reação de eliminação, do 3-bromo, 2,3 de metilpentano. Professor, não sei nem como desenhar isso. Forneça as estruturas dos alcenos e coloque em ordem de acordo com a quantidade que seriam formados. Ignore estereoquímica, tá? Estereoisômeros. Então, primeiro por partes aqui. Vamos desenhar esse trem. Existem programas que você desenha, você escreve o nome da molécula e mostra a estrutura, né? A gente já viu isso lá no ChemDraw. Você tem que escrever em inglês, só esse problema. Para desenhar essa estrutura, a dica que eu dou, pegue a cadeia principal, a alcano principal, por exemplo, pentano. Então, a gente desenha um pentano aqui. 1, 2, 3, 4, 5. O que significa esse 3 e esse 2, 3? Significa que nas posições 3 e 2, eu tenho coisa. Aonde que é o 3? De onde eu começo, professor? Tanto faz, tá? Vamos começar da esquerda? O que eu tenho no 3? Eu tenho bromo, certo? E no 2 e no 3 eu tenho 2 metilas. Eu tenho 2 metilas, uma metila em 2 e uma metila em 3. Então, eu tenho uma metila em 2 e eu tenho uma metila em 3. Tá feita a estrutura.
Ele quer saber quais são os 3 alcenos formados na eliminação, quando faço uma reação de eliminação desse carinha aqui. Fazendo a colinha da reação de eliminação, eu preciso ter o grupo de saída, que está aqui, certo? Numa eliminação unimolecular, eu vou colocar outras ligações qualquer. Ocorre primeiro a saída do grupo de saída, então, fazendo mecanismo em 1. Formo o carbocátion. E aí, o que eu preciso ter para fazer uma eliminação? Eu preciso ter um hidrogênio no carbono vizinho. Então, aqui o carbono do carbocátion, no carbono vizinho eu preciso ter um hidrogênio, pelo menos um. Se eu tiver um hidrogênio, o solvente ou uma base que tiver no meio, vou pôr aqui uma base, tá? Pode abstrair o hidrogênio, e essa ligação vai ser rompida para formar uma dupla. Então, eu tenho a dupla formada mais HB mais X-. Aqui agora eu vou chamar de HB+. Então, eu já vou ajudar aqui, eu já vou mostrar a primeira etapa. Eu vou expulsar o grupo de saída. Caiu. E aí eu vou ajudar a redesenhar aqui, ó. Então, vamos partir já desse intermediário. Então, já está com uma carga positiva. E para ajudar a redesenhar, eu vou colocar essa ligação para baixo, só para ajudar no desenho aqui da molécula. Agora, eu preciso procurar carbonos vizinhos ao carbono do carbocátion que tenham hidrogênios. Carbono vizinho, não o carbono de longe, tá? Eu tenho esse carbono vizinho, esse carbono vizinho, esse carbono vizinho. Eles têm hidrogênios? Tem. Aí já dei dica demais, né, pessoal? Agora, quais seriam os produtos de eliminação? Então, eu já estou mais ou menos nessa etapa. E o que o exercício quer saber? Quais serão as estruturas desses alcenos formados? O pessoal está muito quieto. Então, eu vou colocar um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 3. Tá? Então, quem já souber a resposta de pelo menos 1, pode desenhar aqui, por favor. Certo? O Matheus desenhou 1. Tem mais dois produtos possíveis, pessoal. 2 alcenos possíveis. Esse do Matheus aqui, ele tirou um desses 3 hidrogênios aqui. Então, tirando esses 3, ele vai levar a esse aqui. Legal, o Aleph fez outro. Ele fez agora, tirando... Vou colocar em azul aqui. Ele tirou um desses 2 hidrogênios. E aí fez uma ligação dupla aqui. Enquanto que esses do Matheus, fiz uma dupla aqui. Agora eu preciso de outro composto, tirando o outro alceno, tirando a dupla daqui, que é indo para cá. Como que seria esse composto? Eu vou manter todas as ligações sigma. Onde que está a dupla aqui, pessoal? O pessoal está jantando, né? Tô com fome. Essa daqui. Eu formei 3 produtos. E o interessante dessas reações de eliminação é esses alcenos não vão formar na mesma proporção. Tá? Existem critérios de preferência de formação desses 3 alcenos. Então, qual que é o critério? O critério principal para saber qual que vai ser o mais formado é o grau de substituição na dupla. Quanto mais carbonos estiverem substituídos na dupla, mais preferencialmente formado vai ser. Então, aqueles que estiverem na ponta ou com poucos carbonos substituídos, eles vão ser menos formados. Então, aqui eu tenho 4 carbonos ligados nessa dupla. Aqui eu tenho só 1, 2, 3. E aqui eu só tenho 1, 2 nessa dupla, o resto é hidrogênio. Então, preferencialmente formado vai ser esse. Então, se a gente fizesse um ranking, esse seria o mais formado. Esse seria o segundo formado. E esse seria o terceiro formado, porque eu só tenho 2 carbonos substituídos na dupla. Enquanto que esse eu tenho 3. E esse aqui, todos as ligações da dupla estão com carbono.
Tudo bem? Alguém criou um frame aqui. Tá? Professor, para acontecer a reação de eliminação, o solvente do meio tem que ser um solvente polar? Ele tem que ser solvente polar, tá? Por causa da formação de carbocátion e de espécies carregadas. Então, o solvente tem que ser polar, de preferência, para ajudar a estabilizar essas cargas que são formadas no final. Se você usar um solvente totalmente apolar, por exemplo, um hidrocarboneto, né, aí a reação não vai muito para frente, porque ele vai interagir muito com o reagente, né? E vai interagir pouco com esses produtos aqui. Pessoal, aqui, para não adiantar muito na hora, acho que 1h30 tá bom de aula, né? Eu só vou fazer 3 exemplos. Eu vou sugerir para que vocês façam esses 3 aqui. Vamos fazer juntos esses 3 aqui, tá? É o último exercício. Para cada uma das reações a seguir, vocês vão ter que escolher se vai acontecer por esse mecanismo ou por esse. Fornecer o produto majoritário de cada uma das reações, ignorando estereoisómeros, de novo, tá? Eu, como sou um pouco mais rígido e gosto muito de estereoquímica, isso aqui na prova eu não vou ignorar, eu vou pedir, tá? Vamos fazer aqui, ó. Aqui eu tenho no A e B o mesmo substrato, certo? E o que muda aqui? Aqui eu estou usando metóxido e aqui eu estou usando metanol. Então, similar àquele exercício de comparar nucleófilo forte ou fraco, esse aqui é bem mais forte porque eu tenho uma carga, né? Esse vai ser mais reativo. Em termos de basicidade, porque é o requisito para a gente fazer uma eliminação, esse aqui vai ser uma base mais forte do que essa, vai ser uma base mais fraca, né? Então, um dos critérios para que a reação ocorra de um caminho ou para o outro é a força da base, além da estrutura, solvente e outras coisas. Então, aqui a gente já consegue prever mais ou menos o que vai acontecer. Olhando só a cara da base, essa base mais fraca, então, base mais fraca tende a ir para I1 e base forte tende a ir para I2. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho um solvente que pode atuar como base, mas também é uma base fraca. Só que o substrato dá bastante indícios também de como a reação vai acontecer. Eu tenho um cloreto terciário. O que é um cloreto terciário? É um cloreto ligado a um carbono que está ligado a outros 3 carbonos terciários. Quando você tem um aleto muito substituído, tem uma grande tendência também de ser E1, mas também pode ser 2, dependendo da base. Então, aqui eu vou escolher E1, porque eu estou vendo que a base é bem fraquinha. Tá? Ou seja, eu vou formar o carbocátion planar, e aí como que fica a eliminação? Um desses hidrogênios aqui vai ser abstraído, uma base que é a própria água, e vou formar a dupla. E a dupla que eu vou formar vai ser essa daqui. Nesse caso aqui, tanto uma como a outra, eu vou ter 2 possibilidades de formação de produto, né? Então, eu preciso ver sempre o carbono vizinho ao grupo de saída, eu tenho 2 possibilidades aqui, ó, porque eu tenho 2 carbonos com hidrogênios vizinhos ao carbono do grupo de saída. Então, eu faço de produto de eliminação tirando um desses 3 hidrogênios, e eu faço produto de eliminação com um desses 2 aqui. Os produtos serão iguais, porque o substrato é igual nos 2 casos, tá? Então, já adiantando aqui, eu vou escrever até em linhas de ligação. Então, eu vou formar aqui, uma estrutura de 4 carbonos. Eu posso formar uma dupla entre o último e o penúltimo, mas também eu posso formar entre o segundo e o terceiro aqui. Então, eu posso formar esse aqui nos 2 casos, tá? O produto majoritário seria o alceno mais substituído, que é esse daqui, então, tá? Essa resposta é a mesma resposta para esse daqui, porque a gente está usando o mesmo substrato. Tudo bem? Aqui eu estou ignorando que tipo de estereoisomeria. O cis-trans. Eu poderia ter isso aqui também no meio, né? Mas eu estou usando
Estou ignorando estereoisomos. Tá? Então, esse tipo de raciocínio, tentem fazer para esses 3 aqui. E tenta ver o que vocês vão obter no final. Tá? Dúvidas